meu povo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje estou passando aqui mais uma vez para falar com vocês rapidinho sobre... esse barulho que vocês estão ouvindo, como vocês já sabem, é o vento que está a meu favor. Com vocês sobre Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Minha gente, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso. Sabe aqueles autores quando dizem assim, eu nasci para escrever e é isso que eu vou fazer na Terra? Pronto. Essa pessoa aqui, ó. Esse foi o primeiro livro que o José Lins do Rego escreveu. E é simplesmente uma obra-prima. É o suprassumo, meu Deus, quanta olheira. É o suprassumo, é tudo que há de maravilhoso desse ciclo da literatura de cana-de-açúcar. Então, esse livro fala sobre a vida de uma criança que é mudada completamente depois da morte de sua mãe e ele precisa ir para o engenho do seu avô. Ele vai para lá com cerca de 4 anos de idade, mais ou menos, e mora lá toda a sua vida. É criado pela tia, pelo tio, pelo avô. E lá ele vai aprendendo muitas coisas deliciosas que se vive numa infância de sítio, que se vive numa infância de fazenda. Quem teve o privilégio de ter uma infância num sítio ou numa fazenda sabe o que eu tô falando, né? Mas também tem nesse livro, é preciso a gente olhar ele com um olhar mais apurado, mais fino. A gente não pode simplesmente passar a dizer que é uma história de um menino que perdeu a mãe, que nasceu num engenho e que a vida dele foi maravilhosa. Não, não é bem assim. Tem coisas boas? Tem. Por exemplo, ele foi lá que ele aprendeu a nadar, que ele tomou banho de rio, que ele aprendeu a cavalgar, que ele viu uma enchente, que ele viu muitas coisas, né? Que andou no cabritinho, tudo isso. Mas é preciso falar sobre os assuntos sérios também dessa obra. Por exemplo, a feminicídio. Já tô dando assim, ó, né? Bem, gente, desculpa aí se foi spoiler. Há questões emocionais muito fortes envolvidas nesse livro, tá? A gente passa por uma infância boa, mas também muito difícil. É uma criança que ao longo também de sua infância tem a saúde um pouco delicada. E eu acredito que por questões, o psicológico pesa bastante nesse quesito. A gente tá falando de uma época em que os donos de engenho mandavam nas terras. Então, existia o pessoal os donos de engenho que estavam lá mandando em tudo e o pessoal que trabalhava para eles, né? Então, estamos falando de uma sociedade feudal, né? Existiam os grandes feudos com as grandes terras, com muita terra, né? E muita terra de plantação. E existia aquele povo que trabalhava apenas por ter um teto para dormir e um teto da forma mais precária possível. Chão batido, de barro, cama de taipa, que nem é taipa, era aquele, eu não sei se alguém já chegou a ver, mas eu lembro que eu já vi, era aquelas camas que tinham umas tiras como se fosse de borracha, sabe? Mas não é bem borracha, é como se fosse borracha de pneu ou algo desse tipo. Bem, era esse tipo de cama. E o telhado, não, a gente não sei como, que às vezes era telha, mas às vezes era só palha e essas coisas assim. E a comida, né? E a comida, e não era aquela comida em abundância, fartura que os trabalhadores levavam para casa. Então existem situações bem delicadas nesse livro, sim. Existe uma parte histórica da nossa história enquanto país, sim, porque passamos por isso, sim, porque existem vestígios disso até hoje, sim, porque disso a gente desenvolveu, vieram coisas aí como o voto de Cabresto, como tantas outras coisas, e que nos dias de hoje a gente vê que ainda existe muita repercussão, né? Infelizmente, a gente está em 2022, mas véspera das eleições, diga-se de passagem, mas ainda existe muito disso, a compra do voto, essas coisas assim. Mas só que nesse livro, tomara que eu não seja censurada, né, pelo YouTube, nesse livro aqui, o Zé Lins do Rego, já estou íntima dele, ele faz esse relato. Eu não sei se ele queria fazer uma denúncia, se
se ele vê nesse livro um tipo de denúncia. Mas é um relato, além de muito lindo, porque é na perspectiva de uma criança que amadurece muito cedo, né? Então é um narrador criança, sim. Inclusive vou ouvir falar aqui depois sobre outros narradores criança, tipo o Sol é para Todos, que já é muito falado, mas vale a pena vir falar. Toda a história passa pelo seu viés, pela sua perspectiva, pela sua ótica, né? Então, no começo é uma narrativa mais inocente, mas depois ele começa a amadurecer, ele começa a perceber que certas coisas não são corretas, né? Ele toma consciência de que que o pai dele fez com a mãe dele não é certo, não é correto, e existe também questões psicológicas profundas, doenças psicológicas, doenças emocionais, físicas, tudo isso a gente vê aqui. Um casamento de uma pessoa que ele amava muito, né, que era a tia dele que cuidava dele, então é como se ele tivesse sido abandonado pela segunda vez, que era a segunda mãe que ele tinha. Então a gente vai falar aqui sobre afetos, a gente vai falar aqui sobre decepções, a gente vai falar aqui sobre primeiros amores, né? E tudo isso perpassa essa narrativa dos Elins de Rego com esse primeiro livro. Gente, ele não é um livro longo, é um livro curto, que como o outro que eu falei, a gente também consegue ler numa sentada, é rapidinho. E porque é uma leitura viciante, 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 viciante. E sabe o que é lindo, assim, um orgulho pra gente que é nordestino, é que o Zé Lins do Rego também é nordestino, era nordestino, né, que ele já é falecido. Mas olha só a beleza que a nossa literatura aqui do Nordeste tem, a gente tem muita, muita, muita coisa boa, né? E esse daqui, como eu já disse, faz parte de um ciclo, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Na verdade, os Elins do Rego tem outros livros também que fazem parte desse ciclo. Eu vou ler só aqui, ó, também, como eu fiz com o outro livro, vou ler essa partezinha aqui de trás para vocês verem. Menino de Engenho, romance de estreia dos Elins do Rego, brinda os leitores com uma narrativa cativante composta pelas aventuras e desventuras da meninice de Carlos. A trama revela a grandeza literária de seu autor, que compõe com minúcia e de forma magistral as alegrias, inquietações e angústias do menino diante da sensação e situações por ele vivenciadas pela primeira vez. O livro compra, sem sombra de dúvidas, o talento monumental de um escritor cuja obra nortearia os rumos do moderno regionalismo brasileiro. Então, gente, olha, vai com fé, vai com vontade, mas vai. E lê Menino de Engenho, tá? Eu pensei em fazer um vídeo assim mais crítico, mais teórico, mais acadêmico. Mas é melhor a gente alcançar um público maior e falar sobre coisas assim que consiga tocar, né? Que consiga chegar até todo mundo. E depois a gente se aprofundar, né? E eu deixo aqui nessa narrativa linda, sabe? Eu saí aqui mostrando tanta coisa aqui, olha só. Escrevi lendas, intertextualidade, existe tanta coisa aqui que a gente vai notando, olha. Diálogo, dialogismo, sabe? Porque a escrita do José Lins de Rego, ela é fácil de ler, mas ela é uma escrita profunda, porque ela exige do leitor um conhecimento que não se prenda só a esse aqui. Quem nunca ouviu falar de Ana Bolena vai ficar, e aí, né? Que referência é essa? Então ele faz muita referência, sim. É um livro que também tem agressão psicológica, que dialoga com outras obras. Ele vai chamando de outras literaturas, né? E é isso, gente. Olha só o que eu botei aqui, ó, antissemitismo, né? Então, são muitas questões. Quem é nordestino sabe que existe uma questão forte do semitismo aqui, né? Principalmente aqui no meu estado, em algumas regiões, que existe essa população de judeus, né? Aí a gente tem também a questão muito forte das narrativas orais, que é a transmissão do conhecimento via oralidade, né? Que aqui no Nordeste existe essa tradição muito forte. Inclusive, uma das coisas que me tornou leitora foi ouvir essas histórias que
que vão passando de pessoas para pessoas, da geração mais velha para a geração mais nova. Na cidade já é menos, né? Mas ainda assim nos interiores a gente vai, ainda existe aquele pessoal que senta à noite, todo mundo junto, e vai conversar sobre as histórias, vai contar histórias de Trancoso, história da Carochinha. Pra quem não sabe que história de Trancoso é aquilo que é inventado, tá, gente? É história de assombração, tudo que vocês imaginam, né? Que é tem até uma passagem aqui que ele fala sobre isso, né? Que era a questão do lobisomem, né? O fantástico dentro dessa literatura. São questões que perpassam muito fortemente a literatura de José Lins do Rego. Então, eu deixo essa dica maravilhosa aqui para vocês. Espero que vocês aproveitem, façam bom uso, né? Não tenham preconceito, porque existem pessoas que às vezes têm preconceito porque a literatura nordestina. Não tenham preconceito. É isso, minha gente. Vão lá, deem uma olhada, vocês não vão se arrepender, né? Inclusive eu já tô com outro livro ali do José Lins do Rego para ler, porque realmente você escrever um primeiro livro na sua vida e acertar dessa forma merece muito aplauso, viu? E é isso, e vejo vocês depois e tchau! Ah, pera lá! Começamos, né? Vamos fazer aquela famosa petição. Não se esquece de se inscrever aqui, dá o seu like se você gostou, compartilha, me ajuda a divulgar mais sobre literatura, tá? E quem quiser saber mais, tem que me acompanhar, na verdade, tenho lá o Instagram, que é o _ leia mais, tudo junto, _, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau! Pra falar sobre vocês, com vocês, mas Frida caiu de novo. Mas e são questões